Chegamos ao mês de Hezvan. Nós estávamos no mês de Tishrei, um mês com muitas festividades, e agora parece que tudo vai parar. Calma, não é assim ainda. Todos os meses a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de cada um deles, e hoje a gente vai falar sobre o mês de Hezvan. Hezvan, ele é constituído por 2 dias de Rosh Chodesh. Um é no dia 30 do mês de Tishrei e o outro é no primeiro dia do próprio mês de Hezvan, sendo assim, 2 dias de Rosh Chodesh. Uma coisa importante que nós precisamos saber é o mês de Hezvan, ele é o 8º mês do calendário judaico a partir do mês de Nissan e o segundo a partir do mês de Tishrei. Uma coisa que chama bastante atenção, esse mês também ele foi chamado de Bul, porque nesse mês a grama bale resseca nos campos e também porque bolelim mistura-se os grãos para o gado. Tem outras explicações, mas essas aqui já são os primeiros conceitos que a gente precisa entender e, segundo alguns comentaristas, Bul deriva-se de Mabul. Mabul, a gente lembra do dilúvio, é o significado da palavra, e nós estamos agora, nesse ano, justamente na Parashat Noach, que vai falar sobre esse ponto. Porque nesse mês as chuvas começam a ser abundantes em Israel. Tá? Isso aqui é um detalhe importante, porque certa vez, quando eu estava em Israel, eu ouvi de um guia que quando chove em abundância nas terras de Israel, são 8 chuvas muito boas, assim eles informaram. Agora imagina nós aqui, por exemplo, estamos no Brasil, tem chuva abundantemente e muitas vezes a pessoa reclama. E aqui a gente vai entender que não podemos estar fazendo isso. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, reclamar da chuva, que é uma grande bênção de Hashem. O Midrash diz que foram decretadas chuvas em abundância justamente para Hezvan, porque foi nesse mês que o dilúvio teve início na época de Noé. Mas, no entanto, o nome mais aceito para esse mês é Hezvan, e não chamado de Bul. Também ele é chamado de Mar Hezvan. E o que isso significa? O termo Mar, em hebraico, significa amargo, ou seja, o mês de Hezvan, ele não possui nenhuma festividade. Ou qualquer outro dia que seja dia de alegria, mas pelo contrário, aconteceram algumas coisas muito graves, muito difíceis nessa época do ano. E assim nossos sábios explicam que, embora não haja nenhuma festa a ser celebrada no mês de Hezvan, nós temos aqui o término da construção do templo de Jerusalém. Mas esse templo ele ficou fechado por 12 meses, porque Shlomo HaMelech estava esperando a ordem de Hashem para saber qual era o dia que haveria essa inauguração. Então, ela foi só para o mês de Tishrei seguinte. E daqui, o mês de Hezvan perdeu isso. Mas pode-se dizer que Hezvan perdeu essa festa para o mês de Tishrei, mas conservou o mérito da conclusão do templo. Todo ano, nessa época, se lembrava muito do dilúvio, um problema, vamos falar assim, muito grande, né? E o mundo tinha receio, assim explicam os sábios, que no período do dia 17 de Hezvan a 25 de Kislev, que são os 40 dias do dilúvio, né? Quando o templo foi concluído em Hezvan, esses 40 dias deixaram de exercer temor sobre a humanidade. É por isso que se diz que a palavra, que a letra Men, foi removida de Mabul, e então o mês ficou sendo chamado Bul. Segundo Yalkut Shimoni, Hezvan está destinado a ser recompensado por Deus pela perda de uma festa, como aconteceu com Kislev, que não tinha nenhuma festa, mas acabou ganhando a festividade que nós conhecemos como Hanukkah. Assim nos diz o Talmud, Sanhedrin 42a. Quem recita a bênção sobre a lua nova no momento apropriado é como se desse boas-vindas a Shekhinah, a presença divina. Tem diversas explicações a respeito da relação entre fazer o Kiddush Levaná e
recepcionar a Shekhinah. Mas a gente não vai falar hoje sobre esse ponto, mas eu quero que a gente fale aqui sobre algumas leis, tá? Algumas coisas interessantes sobre o próprio Kiddush Levaná, tá? Como ele é considerado um acolhimento da Shekhinah e a sua bênção, diferentemente de outras, deve ser recitada de pé e em clima de alegria e de preferência em público. E um detalhe importante, não pode ser com qualquer roupa, não pode ser com roupa comum, deve ser com roupas finas, como se a pessoa estivesse acolhendo, recebendo um rei. Você não vai receber um rei de pijama, você não vai receber um rei com uma roupa que não é muito bonita, não está bem conservada. Você vai até no shopping comprar uma roupa boa, você vai fazer isso. Então, Rosh Chodesh, da mesma maneira, a gente está recepcionando a Shekhinah, então é necessário que a gente esteja bem adequado, bem vestido. Talmud Soferim 20 fala que essa bênção só deve ser recitada, ou seja, Kiddush Levaná deve ser recitada no sábado à noite. Por quê? A pessoa está bem humorada, descansou o Shabbat, está tranquilo, não teve que lavar a louça, não teve que trabalhar, então a pessoa está mais tranquila. E a pessoa também está bem arrumada, inclusive a última refeição pós Shabbat, Melavé Malká, deve ser com a roupa que você estava utilizando durante o Shabbat, que você fecha aquele ciclo perfeitamente. O Kiddush Levaná, da mesma maneira, a pessoa está bem arrumada, a pessoa está bem humorada, assim ela vai fazer a reza com júbilo, com grande alegria. Muita gente tem o costume de recitar o Kiddush Levaná em qualquer noite da semana, ao invés de ficar esperando chegar sábado à noite. Isso é permitido, tá? Não tem problema, porque a pessoa quer se apressar, ela está correndo para cumprir essa mitzvah. Assim como dizem, as pessoas diligentes executam as mitzvot na primeira oportunidade que lhes apresentam. Mas algumas pessoas esperam até o próximo sábado à noite. Porém, alguns sábios dizem que não deve esperar passar do 10º dia, tá bom? Quando são as noites frias, né, noites de inverno, geralmente o tempo está muito nublado. Então fica difícil ver a lua. É importante ver a lua para recitar a bênção. Não que você vai ficar olhando para a lua para recitar a bênção, depois eu vou explicar, mas posso antecipar. Você dá uma olhada para a lua, tem uma bênção até para isso, algumas palavras para serem ditas, e depois retorna para falar as brachot, o Kiddush Levaná. Óbvio que você pode fazer isso do lado de fora da sua casa, onde está a vista da lua. Vou chegar lá para não adiantar esse ponto. Aqui está o ponto que eu falei para vocês sobre a recitação do Kiddush Levaná e como deve ser feita. A pessoa não deve permanecer sob um teto, nem deve olhar para a lua através de uma janela ou pelo vão de uma porta. Pelo contrário, ela deve sair, como se ela estivesse realmente recebendo uma visita. Você não recebe uma visita da janela. Ô fulano, entra aqui. Não sei, de repente lá no interior pode ser desse jeito. Mas, quando você vai receber um rei, não é desse jeito. Você vai lá abrir a porta, vai botar um tapete bonito. Sabe, aquela coisa toda bem arranjada. Mas caso seja difícil sair de casa, pode-se recitar a bênção dentro de casa, contando que a janela ou a porta ela permaneça aberta e nada fique na frente dos olhos da pessoa em relação à lua, tá? Não se vai ficar rezando olhando para a lua, mas não pode ter nada fechado, nada que atrapalhe a sua visão entre você e a própria lua. Obviamente, se forem dias muito frios, se forem por outras razões, por exemplo, como perigo, risco, obviamente é permitido fazer dentro de casa, tá? Agora aqui um conselho muito interessante, o Kiddush Levaná não deve ser recitado enquanto não se passarem 3 dias e noites consecutivas ou 7 dias e noites. Segundo algumas autoridades rabínicas, também é permitido dessa forma, tá? Outra coisa importante, ele não deve ser recitado no Shabbat, ou seja, na sexta-feira à noite, a menos que no dia seguinte já tenha passado do limite da recitação, aí sim a pessoa pode fazer na sexta-feira, se for a última oportunidade para ela fazer o Kiddush Levaná. As mulheres não recitam o Kiddush Levaná, não há nenhum costume das mulheres recitarem o Kiddush Levaná. Antes da pessoa recitar a bênção, ela olha para a lua uma única vez, pois não é para a lua que a gente vai rezar, como eu já falei antes, mas para Deus que criou, mas a bênção deve
ser recitada com toda a sobriedade. Em algumas comunidades tem o costume de se cantar e dançar depois de fazer o Kiddush Levaná. A gente sabe que agora nesse período nós mudamos aquele trecho da Amidah logo no início, Mashiv Arua Morid Ageshem. A gente passou a falar essa parte, agora foi mudado porque é um período chuvoso. Tá? A partir de Shemini Atzeret, Musaf de Shemini Atzeret, agora passa a ser um período que a gente vai pedir chuva. E muita gente imagina que às vezes chuva é chato, e a chuva às vezes molha o sapato, suja a roupa quando passa na água, aquela coisa toda, e fica reclamando, porque é uma coisa, tendência natural do ser humano, tá? Quando está muito calor, a pessoa fala, puxa, está muito quente. Quando está frio, puxa, está muito frio. Quando está chovendo toda hora, tá? Cada estação tem a sua importância e, obviamente, elas são direcionadas por Hashem. E, principalmente, a chuva é algo extremamente especial. Assim fala o livro do conhecimento judaico, sobre o mês de Hezvan, página 167, fala o seguinte: chovendo na hora certa. Uma pessoa esfomeada sente naturalmente gratidão quando alguém lhe dá um simples figo ou uma tâmara, mesmo se só servir para sustentá-la por um curto espaço de tempo. Por outro lado, quem recebe todo o seu sustento de uma outra pessoa, sem precisar pedir, muitas vezes se esquece de reconhecer a bondade que a pessoa fez para ela, por mais que a beneficência praticada por ela seja imensamente maior. Veja bem, há bondade maior do que as chuvas que Deus faz cair na hora certa? As pessoas dormem confortavelmente nas suas camas, Deus abre os seus tesouros para elas, concede-lhes orvalho e chuva, irrigando os campos e saciando-os para que produzam seus frutos com abundância. E não cabe a nós agradecermos? Olha, gente, existem muitas regiões aqui no Brasil, no Nordeste principalmente, que a chuva é escassa. As pessoas pedem por chuva. Pessoas às vezes morrem por não ter água. A chuva é uma grande bênção para todos nós. A gente está num período chuvoso aqui mesmo, mas não devemos reclamar em hipótese alguma. Pelo contrário, devemos agradecer a Hashem por isso. Porque se não tiver chuva, não tem produção de alimento. Se não tiver chuva, não tem água para abastecer todo mundo. Quando chegar o verão, não tem reserva de água. Então, pensa bem nesses pontos que eles são importantes. Por mais insignificante que seja esse grande ato de bondade, assim pode parecer aos nossos olhos, os nossos sábios que reconheciam os poderes de Deus, compreendiam a magnitude desse ato e nunca deixavam de manifestar agradecimento, conforme a gente vai ver em algumas citações aqui. O Rabi Yohanan disse: 3 chaves se encontram nas mãos de Deus e não foram entregues a nenhum emissário. A chave da chuva, a chave da luz e da ressurreição dos mortos. Ta'anit 2b. Deus diz: muitas gotas de chuva eu crio nas nuvens, cada uma diferente das outras. Pois se 2 gotas fossem iguais, elas arruinariam a terra e fariam com que a terra não produzisse nada. Bava Batra 16a. Talmud Tanit 7b-8a relata uma série de ditos dos nossos sábios a respeito da magnitude da dádiva da chuva. Um dia de chuva é tão importante quanto o dia da outorga da Torá. Um dia de chuva é tão importante quanto o dia no qual o céu e a terra foram criados. A chuva só cai quando os pecados do povo de Israel são perdoados. É grandioso o dia em que a chuva cai, pois graças a ela, até uma pequena moeda que estiver no fundo do bolso da pessoa é beneficiada. Um dia de chuva é tão importante quanto o dia em que os exilados se reunirão. A dádiva da chuva pode ser comparada a um presente que um pai dá para o seu filho. É tão importante isso que a Torá relata, e reforça isso no livro de Devarim, que se o povo não obedecesse os mandamentos de Hashem, a chuva deixaria de cair sobre a terra. E isso era considerado um castigo, até mesmo uma maldição. Porque sem chuva não dá para fazer nada. E aqui os nossos sábios dizem assim: mas quando é que pode acontecer que as chuvas podem cessar?
Existem algumas situações que podem fazer com que isso aconteça. E assim que os nossos sábios relatam. Quando isso acontece? Quando não há fidelidade entre os homens. Quando eles roubam dos pobres ou roubam em geral. Quando caluniam ou são arrogantes. Então os céus também se fecham e ficam como o cobre. E a terra fica como ferro e não dá frutos. Assim os sábios, Shabat 32a, declararam: como consequência da violação das leis de separação do dízimo de Terumá e Maasê, que constitui roubo dos levitas e dos pobres, os céus se fecham e não deixam a chuva cair. Os preços sobem, o lucro é perdido e os homens buscam seu sustento, mas não têm sucesso. Rabi Shimon ben Pazi disse: as chuvas são retidas por causa daqueles que fazem calúnia. Rabi Selá disse, em nome do Rabi Hamenuná: as chuvas são retidas por causa daqueles que são arrogantes. O Rabi Ami disse: as chuvas são retidas por causa do pecado de roubo. O Rabi Yohanan disse: as chuvas são retidas por causa daqueles que prometem doações e não cumprem com aquilo que prometeram.